João capítulo 2, versículo 13 a 19. John chapter 2, verses 13 to 19. Todos acharam? Has everyone found it? Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money changers sitting there. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. And making a whip of cords, he drove them all out of the temple with the sheep and oxen, and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. And he told those who sold the pigeons, take these things away. Do not make my father's house a house of trade. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. His disciples remembered that it was written, zeal for your house will consume me. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? So the Jews said to him, what sign do you show us for doing these things? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus answered them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Raise your hand and let us pray to the Pai, Lord. estamos na tua casa. Father, we're in your house. Nós viemos aqui oferecer um culto ao Senhor. We've come here to offer service to you, Estamos Lord. aqui diante do Senhor com muito temor e tremor no nosso coração, We're here before you with fear and trembling in our heart, com muito respeito e muita honra ao Senhor, with a lot of respect and honor unto pois só you. o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. For only you are worthy of all honor, glory, and praise. E eu peço agora que o Senhor fale conosco através da tua palavra, And I ask now, Lord, that you speak with us through your word, e que este culto venha a haver salvação, and that there may be salvation in this service, transformação e milagres, transformation and e que o miracles, Senhor venha fortalecer e direcionar a tua igreja mais uma and vez. that you may strengthen and direct your church once again. Fica conosco, meu Pai, Be with us, my Father, em nome de in Jesus. the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated praising the Lord. Nós estamos já há algumas semanas We've already been a few weeks falando sobre a igreja, speaking about the church, falando sobre templo, speaking about the temple, falando sobre a edificação e a construção da igreja, speaking about the building up and the construction of the church, falando sobre a qualidade da igreja, speaking on the quality of the church, falando sobre fogo que desce do céu sobre a igreja. speaking of the fire that comes from heaven upon the church. Eu acho que para conosco aqui, And I think that for us here, eu tenho certeza I don't think, I'm certain de que o Espírito de Deus está ajustando a nossa igreja that the Spirit of God is adjusting our church para algo novo que vai vir. for something new that is to come. Amém? Amen? Existe algo preparado no céu, There is something prepared in heaven aqui para o Cape, here for the Cape através das nossas vidas. through our lives. E eu sinto, pelo menos na minha vida, And I feel, at least in my life, o Senhor apertando um botão aqui, the Lord pressing a button here, ajeitando um parafuso aqui, adjusting a loose screw here, fazendo uma reforminha aqui. fixing up a little thing E o there. Espírito de Deus vem trabalhando And the Spirit of God is working para que eu tenha uma fundação so that I may have a foundation para suportar aquilo que Ele vai colocar na minha vida to withstand what He will put in my e life fazer através da minha vida. and do through my E life. é o mesmo para você. And it's the same for you. Precisa haver um interesse muito grande para com a sua vida You need to have a great interest in your life em ser igreja in being a do church jeito que o Senhor quer. the way that the Lord wants. Amém? Amen? E nós precisamos então estudar a palavra. And so we need to study the Word. E é o Espírito de Deus que vem me direcionando. And it's the Spirit of God that's guiding me. Eu não começo a minha semana me preparando I don't start the week preparing myself
buscando algo dentro de um tema que já vem sido falado nesta casa. seeking out a theme that's already being said here at the house. Por exemplo, eu não sei o que eu vou pregar domingo que vem. For example, I don't know yet what I will preach next Ou daqui Sunday 2 domingos. or in 2 Sundays. Não existe nada no meu coração para a semana que vem. There's nothing in my heart yet for next Então o week. Senhor ele vai nos direcionando So the Lord directs us dentro daquilo que Ele quer falar. within what He wants to be E eu said. preciso que você saiba. And I need you to know, Eu já falei isso aqui antes. I've already said this before, Eu oro e busco a Deus I pray and seek out from God direcionamento a direction naquilo que Ele quer falar in what He wants to para as say nossas vidas aqui. for our lives here. Amém. Amen. E quanto mais eu estudo a palavra, And the more I study the Word, mais eu me surpreendo com a forma que Cristo opera. the more I'm amazed in how Christ operates. Mais eu fico surpreso da forma que Cristo opera. The more surprised I am at how God operates. Hoje nós temos a palavra para estudar. Today we have the Word to study. Nós temos o começo e o meio e o fim de uma história. We have the beginning, middle, and end of a story. Nós começamos uma passagem, por exemplo, sobre a cura de um paralítico. We start a passage about the healing of a paralytic, Nós sabemos como é que ela vai terminar. and we know how it's going to end. Mas eu fico imaginando o choque que não era para esses 12 homens. But I imagine the shock that it must have been for these 12 men. Andar com Jesus durante 3 anos. Walk with Jesus 3 years. Como é que era para eles todos os dias? How it was for them every day. Acordava e não sabia o que ia acontecer naquele dia. Waking up and not knowing what would happen the next O que day. Jesus ia fazer? What would Jesus do? Quem que Jesus ia tocar? Who would Jesus touch? Como é que ia ser o dia deles? How would their day go? Deveria ser um sentimento impressionante. It must have been an impressive feeling. De repente Pedro olhando para João Peter looking at John, e falando: o que vai acontecer hoje? saying, what's going to happen today? Como é que vai ser o nosso dia hoje? How's our day going to E be? é assim que a gente deve ser como cristão. And that's how we ought to be as Christians. Sempre esperando algo de Jesus Cristo. Always awaiting something from Sempre Jesus esperando o Christ. Senhor nos surpreender. Always with the expectation of Him Você surprising não pode us. humanizar a palavra, You can't humanize the humanizar Word. o Senhor, Humanize the Lord. humanizar Deus, Humanize God, o Espírito Santo, the Holy Spirit, milagres e cura miracles and e healings salvação. and salvation. Porque tudo que acontece que o Senhor faz Because everything that happens that the Lord é does sobrenatural is supernatural. e nenhum de nós aqui And none of us here temos poder para fazer o que o Senhor faz. have the power to do what the Lord does. E eu fico imaginando And so I imagine o andar dos discípulos. the disciples walk. E Jesus Cristo aqui no capítulo 2. And Jesus Christ here on chapter O 2. capítulo 2 ele começa com as bodas em Caná. Chapter 2 starts with the wedding at Cana. Jesus participando de um casamento Jesus taking part of a wedding no qual ele foi convidado para estar lá. in which he was invited to be E at. naquele casamento Jesus Cristo ele se apresenta como um convidado. And at that wedding, Jesus presents himself as a guest, Ele se apresenta como um convidado de uma maneira assim até simpática. as a very sympathetic guest. Ele chega lá para participar. He gets there to E participate. no meio daquele casamento ele transforma a água em vinho, And in the middle of that wedding, he transforms water into wine porque o vinho tinha acabado. because the wine ran out. E ele faz essa transformação. And so he does this E a transformação transformation. de água em vinho And the transformation from water to wine, simboliza o restaurar a alegria, it symbolizes restoring joy, restaurar a paz, restoring peace, trazer salvação. bringing E salvation. ele faz isso em um casamento, And he does this at a wedding. ele faz isso em uma festa, He does this at a em party um lugar onde o ambiente era um ambiente tranquilo, where the environment was peaceful, era um ambiente de intimidade, a environment of intimacy. era um ambiente gostoso. It was a very comfortable Logo environment. após este casamento, And right after this wedding, alguns dias a depois, few days later, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele sobe a Jerusalém. the Bible says that Jesus goes to Jerusalem, Era a época da Páscoa. the time of E a Passover, Bíblia diz que ele entra em um templo. and he enters into a temple. E neste templo, And in this temple, nós vemos Jesus Cristo agindo de uma maneira totalmente diferente. we see Jesus Christ acting in a completely different manner. Nós vemos ele agindo diferente da forma com que ele agiu no casamento. We see him acting differently than how he acted at the wedding. Ele age de um outro jeito. He acts differently. No casamento, Jesus Cristo ele atende a uma necessidade At the wedding, Jesus attends to a necessity sem fazer muito barulho. without making a lot of noise. Ele resolve o problema na cozinha. He solves the problem in the kitchen. Ele atende a necessidade de uma maneira assim muito
particular. He attends the needs in a very singular way. Agora, neste templo, quando Jesus Cristo entra, And now in the temple, when Jesus Christ enters, ele causa uma cena. he causes a scene. Ele faz muito barulho. He makes a lot of noise. Ele quer que todo mundo veja. He wants everyone to see. No casamento, Jesus Cristo ele senta em uma mesa para celebrar. At the wedding, Jesus Christ sits at a table to celebrate. No templo, Jesus Cristo ele vira mesas. At the temple, he flips No tables. casamento, Jesus Cristo ele transforma água em vinho, At the wedding, Jesus transforms water into wine, produzindo alegria. producing joy. No templo, Jesus Cristo ele traz julgamento. At the temple, Jesus Christ brings judgment. No casamento é como se Jesus Cristo ele agisse como o Cordeiro de Deus. At the wedding, it's as if Jesus Christ acts as the Lamb of God. No templo é como se Jesus Cristo agisse como o leão da tribo de Judá. At the temple, Jesus Christ acts as the Lion of the tribe of Judah. E eu comecei a analisar esta diferença And I started to analyze this de difference Jesus Cristo no casamento of Jesus Christ at the e wedding Jesus Cristo no templo. and Jesus Christ at the Qual temple. Jesus você prefere? Which Jesus do you prefer? O que restaura a alegria The one who restores ou o que joy traz julgamento? or the one who brings Qual judgment? Jesus você prefere? Which Jesus do you O prefer? do casamento, The one of the wedding que atende uma necessidade, who attends to a que need, transforma a água em vinho, transforms water que into faz wine, milagres, does que miracles, traz alegria, brings joy, ou o do templo, or from the que temple, vira mesas, flips tables, que traz julgamento? brings judgment. Qual Jesus Cristo você quer na sua vida? Which Jesus Christ do you want in your life? Pegadinha, né, Bida? A little catch there, right, Bide? Eu vou te ajudar a responder então. I'll help you answer. Não tem como separar. There is no way to separate it. Porque o mesmo Cristo que traz alegria, Because the same Christ that brings joy, ele também traz julgamento. he also brings O judgment. Cristo que salva, The Christ who saves, que ama, who loves, que who perdoa, forgives, que age com graça, who acts with com grace, misericórdia, with mercy, com bondade, with goodness. é o mesmo Cristo que julga, Is the same Christ who judges, que tem who justiça, has right justice que é and fiel à sua who is palavra. faithful to his Você word. não tem como acessar só um lado de You Cristo. can't access just one side of Christ. Porque na hora que ele ama, Because at the time he loves, ele ama com he justiça. also loves with Na hora que a righteousness. graça dele When opera, his grace operates, opera com julgamento. it also comes Você with não a judgment. acessa só uma You parte de don't Cristo. access just one part Quando of ele Christ. age, When he ele acts, age na sua he plenitude. moves in his fullness. Então Cristo não tem lado, So Christ doesn't have sides. não tem multiface, He's not multifaceted. não tem He fases. doesn't have phases. Cristo é um só. Christ is one. E dele sai a sua virtude, And for him flows his sai o virtue. seu poder, Comes his power. sai alegria, Comes his joy. sai amor, Comes love, bondade, goodness, misericórdia, mercy, justiça e righteousness, fidelidade, and tudo ao faithfulness. mesmo tempo. Everything at the same time. E a Bíblia diz, And the Bible says no capítulo 2, on chapter 2, no versículo 14, verse 14, Jesus entra em um templo. Jesus enters the temple. E ele entra neste templo And he enters this temple em um momento que era perto do tempo da in a Páscoa. moment nearing Passover, Uma época que simbolizava comunhão a time that symbolized e communion celebração and celebration pelo povo de Israel terem sido liberto do Egito, for the people of Israel being delivered from da Egypt, escravidão. from slavery. E neste templo, And at this time, lá dentro, in there, Jesus Cristo resolve purificá-lo. Jesus Christ decides to Ele purify. resolve mudar aquele templo He decides to change that de temple dentro para fora. from the E inside você sabe out. por que que Jesus Cristo faz isso? And you know why Jesus Christ does this? Porque ele sabia que estava escrito na Bíblia Because he knew it was written in the Bible de que nós precisamos ter zelo com a casa de Deus. that we need to have zeal for the house of the E os Lord. discípulos lembraram And the disciples remembered nesta passagem in this de passage que o zelo
that the zeal da casa de Deus of the house of tem God que nos devorar, has to devour tem que us, nos consumir, consume us. tem que ser It algo needs to be que something você pensa that you think e age em cima. and act on. Então, quando Jesus entra naquele templo, So when Jesus enters the ele quer ser temple, um exemplo he wants to be an da example forma que nós precisamos agir in the way we need to act para com a casa de Deus, with the house of para God, com o templo do Espírito Santo. with the temple of the Holy Nós não Spirit. podemos We cannot ser uma igreja be a church irreverente, with no sem reverence, temor, without e fear, sem tremor, and without e trembling, sem respeito, and without e respect, sem honra and without honor pelas coisas for de the Deus. things of God. E Jesus nos ensina And Jesus teaches us nesta in passagem this passage como ter zelo. how to have zeal. Jesus bem diferente do casamento. Jesus very differently than from the wedding. Ele age de uma maneira muito pública, He acts very publicly, muito drástica, very drastic, dentro daquele templo, inside of that temple para todos verem. for all to see. E ele não age em parábolas. And he doesn't move in parables. Ele não age de uma maneira onde fica para interpretação. He's not acting in a way where you can interpret Esta something. passagem é uma passagem muito direta. This passage is very direct. A mensagem ela vai ser curta hoje aqui. The message will be short here today. Curta e grossa porque ela é objetiva. Short and tough because it's E objective. Jesus Cristo bem diferente do casamento. And Jesus Christ very differently from Ele the age de uma wedding. maneira muito pública. He acts very Porque em publicly. relação ao cuidado do templo, Because in relation to the taking care of em the relação ao temple, zelo pelo templo, in relation to the zeal for the Jesus temple, não queria que houvesse nenhum mal entendido. Jesus didn't want anyone to misunderstand. Jesus não queria que houvesse nenhuma confusão He didn't want any em confusion relação àquilo que ele espera in relation to what he was em expecting relação ao templo, in regards to the temple, em relação à in igreja. regards to the church. Ele não queria nenhuma confusão He didn't want any confusion e nenhuma dúvida or any doubt em relação ao padrão espiritual da igreja. in relation to the spiritual standards of the Então ele church. foi muito claro. And so he was very Ele não clear. queria que ficasse no ar, He didn't want it to be in the air. que ficasse para a interpretação dos outros. He didn't want to leave it to others' interpretation. Qual seria a missão do templo? What would be the mission of the A temple? missão da igreja. The mission of the Como church. um culto deveria ser feito. How a service should be Então done. Jesus ele entra num templo So Jesus enters a temple para demandar to demand uma mudança, a change para que a apresentação naquele templo, so that the presentation at that para que o temple, culto naquele templo so that the service at that temple fosse produzido could produce não de sementes corruptas, not from corrupt seed, mas de sementes bíblicas. but from biblical seed. E é isso que Jesus And this is what Jesus demanda de nós. demands from us. Nós somos salvos. We are saved. Amém? Amen? Por 2 segundos eu achei que eu estava numa boate. For a second, I thought I was at a club. Nós somos salvos. We are saved. Quantos salvos aqui? How many saved here? Nós somos salvos. We're saved. Nós temos paz. We have peace. Nós temos alegria. We have joy. Nós temos comunhão. We have fellowship. Nós somos libertos. We are delivered. Fomos restaurados. We are restored, Lavados. cleansed, Remidos pelo sangue de and Jesus. redeemed by the blood of Nós somos Jesus. colocados em lugares para sentar com Ele em lugares celestiais. We are called to sit with Him in heavenly E places vivemos a alegria da salvação. and live out the joy of salvation. Amém? Amen?
Vivemos a paz da salvação. We live the peace of salvation. Como é gostoso ser liberto. How good it is to be delivered. Quem já recebeu um milagre aqui? Who here has already received a Não é miracle? gostoso receber um Isn't milagre? it good to receive a Receber uma miracle? porta aberta de Deus. Receive an open door from God. Não é gostoso olhar para trás e ver o que o Evangelho fez nas nossas vidas? Isn't it good to look back and see what the Como é gospel has gostoso done in ser our lives? liberto. How good it is to be Restaurado, delivered, restored, lavado e remido washed and redeemed pelo sangue de Jesus by the Cristo. blood of Jesus Como é Christ. gostoso de repente ter uma doença e a doença ir embora por causa de How Cristo. good it is to be sick but then have the sickness go away Como é because bom of ter Christ. essa experiência com Cristo. How good it is to have this É experience quantos with aqui adoram o Christ. Senhor? How many here worship Porque Ele the já Lord? fez isso por He's already você done this for em you algum momento da sua vida. at some moment in your life. E Jesus faz isso. And Jesus does E this. depois que Ele faz isso, And after he does Ele this, entra. he enters e demanda. and demands. Ele demanda. He demands. O que Ele demanda? What does he demand? Palavras que não estão mais no nosso vocabulário. Words that are no longer in our vocabulary. Santidade. Holiness, Purificação. purification, Santificação. sanctification. Olha cada palavrão que eu estou falando aqui hoje. Look at these big words I'm using. Autorrenúncia. Giving of yourself, Compromisso. commitment, Sacrifício. sacrifice, Culto. service, Adoração. worship, Devoção. devotion, Uma total entrega. a total surrender. Cada palavrão Each big word que nós tiramos agora that we said here da Bíblia. from the Bible, Mas Jesus te salva. but Jesus saves E é do you. direito dele And it's his right demandar tudo isso de to você. demand that E from para you. não ter erro, And for not to be ele error, demanda algo. he demands que vem something dele. that comes from him. Por isso que ele põe o Espírito dele dentro de você. That's why he puts his spirit Para within você you. não ter desculpa So you don't have excuses que você não consegue fazer. that you can't do it. Porque sem ele, Because without him, nada poderemos we fazer. can do nothing. É inegociável. It's non-negotiable. Ele não fala se você quiser. He doesn't say if you want. Ele entra demandando. He comes in demanding, Exigindo. making it. Ele não pergunta se você pode, He doesn't ask if you se você can, quer, if you want, se tem jeito. if there's a way. Ele fala: se eu te salvei, He says, if I te saved restaurei, you, restored te you, perdoei, forgave te you, lavei, washed te you, ajudei, helped you, te sustentei, upheld you, em troca, in eu exchange, quero adoração, I want worship, eu quero culto, I want service, eu quero sacrifício, I want sacrifice, eu quero compromisso, I want commitment, autorrenúncia, self-giving of eu quero yourself. você para mim, I want you for sendo uma me, pessoa devota, being a person that's na alegria devout, ou na tristeza, in joy or na sadness, saúde ou na dor, sickness na and pobreza health, ou na riqueza, rich or poor, eu demando I demand o teu culto. your service. E eu vejo Jesus Cristo And I see Jesus Christ entrando em um templo entering a temple, podre, rotten, totalmente errado, totally wrong, fazendo tudo errado, doing everything wrong. mas ele ainda entrou. But he entered. Será que você pode adorar a Deus? Can you worship God? Porque mesmo quando nós não merecíamos, Because even when we didn't quando deserve nós it, éramos podres, when we were rotten, ele ainda entrou. he entered. Ah, era para você Oh, you explodir. should explode. A porta desse templo ainda estava aberta para Cristo. The door of the temple was still open for Christ. E ele entrou. And he entered. E aqui que eu quero fazer você pensar um pouco. And this is where I want you to think a bit. Jesus entra em um templo. Jesus enters a temple. Este templo
This temple, ele era meio que construído igual ao tabernáculo. it was built like the tabernacle. Tinha o pátio, There was the patio, aí tinha o templo lá dentro, the temple inside, tinha o lugar santo, the holy place, tinha o santo do santo. the holy of holies. E Jesus entra em um templo. And Jesus enters a temple. Neste templo And at this temple, tem altar, there's an altar. tem lugar de sacrifício, There's a place of sacrifice. tem sacrifício sendo oferecido. There are sacrifices being offered. Presta atenção, Pay attention. isso é para todos, This is for all, independente se é crente ou não. regardless if you're Christian or not. Mas essa é a realidade de todo ser humano nesta terra. This is the reality of every human being on this earth. Todos que estamos aqui Everyone who's here, somos templo. we are temples. Todos. All. Você é um templo. You are a temple. Todos que estamos aqui All who are here, somos templo. we are temples. Presta atenção. Pay attention. Se somos templo, If we're a temple, todos all, temos altar. we have an altar. Quero fazer você pensar. I'm making you think. Todos All, temos um lugar para sacrifício. we all have a place for a sacrifice. Todos que estamos aqui All of us who are here, oferecemos um sacrifício neste altar. we offer a sacrifice at this altar. Todos que estamos aqui All who are here oferecemos adoração neste templo. offer worship at this temple. Todos que estamos aqui All who are here fazemos um culto neste templo. give us service at this temple. Somos devotos We are devout a algo neste templo. to something at this temple. Todos All que estamos aqui who are here, temos um Deus. we have a God. Se você falar não sou um templo If you say, I'm not a temple e não tem um Deus, and I don't have a God, esse já é o teu templo, o teu altar e o teu Deus. that's your temple, your altar, and your God. O homem foi criado Man was created para adorar a Deus. to worship God. Então ele foi criado So he was created como um templo. as a temple. Existe uma necessidade There is a necessity no espírito do homem in the spirit of man de adorar a Deus. to worship God. Mas até ele encontrar Deus, But until they find God, ele coloca outras coisas no seu altar. they place other things at the altar. Boi, Cows, ovelhas, sheep, pombas, doves, dinheiro, money, lazer, leisure, família, family, saúde, health, físico, physical, passeio, trips, carro, cars, comida, money, food, namorada, girlfriend, namorado, boyfriend, pornografia, pornography, adultério, adultery, droga, drugs, bebida, drinks, roubo, steal, theft, engano, deceiving, mentira, lies, religiosidade, religiousness, igreja, church, ministério, ministry, pastor, pastor, cantor, singers, tudo isso all of this é Deus is a God na vida de alguém. in the life of someone. Bebe uma água, Tamires. Drink some water, Tamiris. Garganta secou. The throat is dry. E no versículo 14, And on verse 14, começa assim: e achou no templo. it starts like this. In the temple he found. Jesus entra Jesus enters e acha and finds algo no templo. something at the temple.
Se ele acha, If he finds, é porque ele procura. it's because he sought it out. Porque quando ele entra em um templo, Because when he enters into a temple, ele vai direto para o altar, he goes directly to the altar para ver o que tem naquele altar. to see what's at that altar. E a Bíblia diz que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. And the Bible says that the Father seeks those who worship him in spirit Então and in ele truth. entra aqui sondando altares. So he comes in here searching out Se o altars. teu altar chegou aqui preparado If your altar came here para prepared oferecer um culto to offer a ao service Senhor, to the Lord, não tem como você chegar aqui de qualquer you jeito. can't get here in any way. Durante a semana você precisa preparar o teu altar Throughout the week, you need to para prepare your oferecer altar um culto ao Senhor. to offer a service Aliás, to de the Lord. segunda a sábado você precisa praticar um culto In fact, Sunday to Saturday, you need to como practice templo do service Espírito. as a temple of the Aí eu Spirit. pergunto para você hoje aqui, And then I ask you here today, Jesus, ele está aqui. Jesus is here. Eu sei que ele está aqui. I know that he's E ele here. entrou neste templo. And he entered in this temple. Da mesma forma que ele entrou neste templo aqui de João capítulo 2. The same way he entered here at this temple in John chapter Ele 2. entrou aqui na 959 Meriden Road também. He entered here at 959 Mary E Dunn Road. quando ele entrou aqui, And when he entered here, o que ele achou? what did he find? O que ele achou? What did he find? Isso para mim é muito sério. This to me is very serious. Existe uma expectativa no céu, There is an expectation in heaven, no coração de Cristo, in the heart of Christ, de sempre encontrar algo to always find something prazeroso a Ele that pleases him no templo. in the temple. E é meu trabalho, And it's my job, teu trabalho, your job, produzir isso para Ele. to produce that. E a Bíblia diz que ele entrou And the Bible says he entered e achou. and found. Nesse templo aqui, At this temple here, o que ele acha? what did he find? O que ele acha? What does he find? Ele acha os que vendiam bois, He finds those that are selling oxen, que vendiam ovelhas, selling sheep, que vendiam pombos and selling pigeons e cambiadores de dinheiro. and money changers. Jesus encontra sacerdotes, Jesus finds priests, religiosos, religious people, líderes da igreja, leaders of the church, frequentadores de igreja, people who went to church, vendendo animais pré-qualificados, selling pre-qualified animals, pré-qualificados por eles, pre-qualified by them, para serem oferecidos como sacrifício to be offered as sacrifice dentro do templo. inside the temple. Então, no pátio daquele templo, So at the patio of that temple, eles ali rejeitavam os animais que o povo trazia. they would reject the animals the people would bring Dizia de que o animal não era digno o suficiente para entrar no templo e ser oferecido como sacrifício. and say that the animal wasn't worthy enough to enter the temple to be E eles sacrificed. ofereciam os seus próprios animais And then they would offer their own animals a precinho for a little price, tranquilo. not a big one. E faziam aquilo. And they would do that. E lá também tinham cambistas, And there were also money changers there, pessoas que trocavam dinheiro, people that would change money porque vinham estrangeiros, because people from afar would come, pessoas de fora de Jerusalém, people out of com Jerusalem outro tipo de moeda. with other types of coins. E eles trocavam a mais ou menos 10 por 1, And they would change it like 10 for 1 para você ter condições de comprar for you to be able to purchase esses animais pré-qualificados. these pre-qualified animals. Era tão sério It was so serious que Jesus chamava aquele lugar that Jesus called that place de covil de ladrão. a den of thieves. Você sabe o que é um covil? Do you know what a den is? Covil
de ladrão A den of thieves é o lugar aonde o ladrão is the place where the thief, ele se sente seguro, he feels safe. se sente ambientado, He feels well adjusted. se sente protegido, He feels protected. ele se sente em casa. He feels at home. Esse é o perigo That's the de danger nós que somos templos. of us who are Se nós temples. não deixarmos Cristo entrar e primeiro identificar e achar, If we don't let Christ first enter, identify, and a gente find, se acostuma com a corrupção, we get accustomed to corruption, com a sujeira, with filth, com o pecado. with sin. Aprendemos a viver com a dor. We learn to live with the pain. E Jesus encontra And Jesus finds essa situação this situation dentro deste templo. inside of this temple. Presta atenção. Pay attention. O comércio The commerce estava do lado de fora. was outside. O sacrifício errado The wrong sacrifice estava do lado de dentro. was inside. Eventualmente, Eventually, o erro que está dentro, the error that's inside ele aparece do lado de fora. appears on the outside, Você não consegue mais esconder. and you can no longer hide it. Eventualmente, Eventually, os pombos, the pigeons, os bois, the oxen, as ovelhas the sheep que estão aqui dentro, that are in here começam a aparecer do lado de fora. start to come out and show. Existia There existed um sistema corrupto funcionando nessa igreja. a corrupt system working at this church. Os sacerdotes exploravam o povo. The priests took advantage of the people. Eles exploravam os judeus. They took advantage of the Jewish Eles people. exploravam os israelitas. They took advantage of the Israelites. Eles exploravam os gentios. They took advantage of the Eles Gentiles. exploravam as mulheres. They took advantage of the women. E o povo, ele se permitia a ser explorado. And the people allowed themselves to be Presta taken atenção. advantage of. Pay attention. Eu sei que existe um sistema corrupto implantado aí fora. I know there's a corrupt system implanted out there Por Satanás. by Satan. Eu sei que é difícil, existe um sistema que trabalha contra a gente. I know it's hard. There's a system that works against us. Eu sei que o diabo, o mundo e a carne I know that the devil, the world, and the se flesh levanta para nos explorar. come up against us to take advantage of Mas us. eu também sei But I also know que tem gente that there are people que permite ser explorada. that allows themselves to be taken advantage of. Existia um grupo de líderes religiosos There were groups of religious leaders que desenvolveram um sistema that came up with a system para explorar o povo. to take advantage of E o people povo pagando. and the people paying. Essa mensagem é lá para fora. This message is for out there Porque a nossa igreja ela é séria. because our church is serious. Aqui não tem boi sendo vendido. There's no oxen being sold here, Aqui não tem ovelha sendo vendida. no sheep being sold here, Aqui não tem pombo sendo vendido. no pigeons being sold, Não tem manipulação. no manipulation, Não tem ladrão. no thieves, Não tem safado. no person taking advantage of them. O dinheiro que entra nessa igreja The money that comes into the church não é para me enriquecer. is not to make me Eu rich. sou contador formado. I am an accountant. Mais de 20 anos que eu tenho um escritório. More than 20 years I have an Tenho office. funcionários que trabalham aqui. I have employees who work Não here. preciso do dinheiro da igreja I don't need the church's money para ficar rico. to be rich. Se Deus quiser me enriquecer, If God wants to enrich eu me, tenho um escritório. I have an office. Muitos dos irmãos são meus clientes Many of you are my e clients me abençoam lá. and bless me there. Então a gente leva aqui muito sério. So we take it very seriously Eu here. protejo essa igreja de lobo, I protect this church from boi, wolves, from de oxen, ovelha. from sheep. Vocês não têm noção, You have no mas idea. muitas vezes aparecem uns lobos But many times there are some rodeando a wolves gente surrounding us. e eu não deixo entrar aqui. And I don't let them E enter. tem lobo que muitas vezes quer ir dormir na tua casa. And there's many wolves that want to go to your Não house. me põe em hotel não. And no, don't put me in a hotel. Põe na casa do fulano de tal. Put me at so-and-so's house. Também não deixo não. I also don't let that Para happen nós não corrermos o risco so that we don't run the de risk Jesus Cristo entrar aqui of Jesus Christ entering e here achar coisa errada. and finding wrong things. Essa igreja, This church ela é séria. is serious.
E Jesus entra. And Jesus enters. E ele vê tudo aquilo. And he sees all of that. E no versículo 15, And on verse 15, Jesus faz um chicote. Jesus makes a whip. Cadê o Mário? O Mário tá aí? Where's Mario? Is he here? O Mário falou no meu aniversário que eu sou bravo. Mario said on my birthday that I'm mad. Imagina Jesus com um chicote. Imagine Jesus with a whip. Eu sou mansinho. I'm good. Jesus faz um chicote. Jesus makes a whip. Eu fico imaginando I imagine ele dentro daquele templo. him inside of that temple. E o trem rolando. And things are happening. Quem quer 2 bois? Who wants 2 Quem oxen? quer 3 ovelhas? Who wants 3 sheep? Pombo, 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 Pigeon, pombo, pigeon, pombo. pigeon, pigeon. Você precisa trocar dólar por real. Do you need to change your dollar for Real para reals? dólar. Reals to Eu dollars? fico imaginando Jesus. And I'm imagining Jesus. De repente ele se ajoelha He kneels down e começa a fazer um and chicote. starts to make a whip. Eu achei interessante I thought it was interesting de que a Bíblia diz que ele fez um chicote. that the Bible says that he made a whip. Ele não arrumou um chicote emprestado. He didn't borrow a whip. Ele não pegou um chicote daquela igreja He didn't get a whip from that church e nem de nenhum outro sacerdote. or from any other priest. Ele faz o chicote dele. He makes his own whip. Você sabe por quê? And do you know why? Porque a autoridade está com ele. Because the authority is with him E a autoridade é and ele. the authority is him. Ele não precisa ser influenciado por ninguém. He doesn't need to be influenced by E a anybody. correção que precisa sair, And the correction that needs to sai come do chicote dele. comes from his whip. Você sabe o que você precisa observar Do you know what you need to observe na sua vida? in your life? Se Jesus ainda só está fazendo o chicote, If Jesus is still just making the whip, de repente é um warning para você. maybe it's a warning for you. Ele só está fazendo ainda. He's just making it. Não usou. He hasn't used it Ainda yet. não. He still hasn't. Só está fazendo. He's just making E eu, it. se eu fosse você, And if I were you, eu já ajustava rapidinho, I would start adjusting já quickly. expulsava o boi, I'd already kick out as the ovelhas oxen, e os pombos, the sheep and the pigeons, porque ele ainda só está fazendo o because he's still chicote. just making the whip. E ele faz o chicote. And he makes the whip. Ele não bateu em ninguém com o He didn't chicote. hit anybody with the whip. O chicote era só um símbolo da sua autoridade. The whip was a symbol of his authority. Talvez ele. Maybe he was like, "Whatcha?" E talvez ele começa a. And then maybe he's like, "Chpa." Está fazendo um pouco cômico. It's making it a little Pra comical, você não chorar muito. so you don't cry too much. E ele começa a expulsar. And he starts to expel. A Bíblia diz The Bible o says, chicote. with the whip, Os que vendiam bois e ovelhas. those who sold oxen and sheep. Ele pega o dinheiro He takes the money e ele espalha. and he tosses it. E ele começa a causar uma cena. And he starts to cause a scene. E ele expulsa And he drives them out e lança fora do templo and kicks them out of the temple. os bois, The oxen, as ovelhas the sheep, e os cambiadores. and the money changers. Ele coloca para fora do templo He kicks them out of the temple com a sua autoridade. with his authority. Agora, para os pombos, Now for the pigeons, ele conversa com os donos. he talks to the E ele owners. fala assim: tem como você removê-los daqui? He says, "Can you please remove them from here?" Porque ele sabia que com os pombos, Because he knew that with the pigeons, ele não podia sair jogando, he couldn't throw porque de repente os pombos iriam sofrer algum dano físico. because maybe they would suffer physical injury. Então ele vai So e he conversa talks e pede para sair. and asks them to leave. E eu acho lindo essa atitude de Jesus And I Cristo. think this attitude of Jesus Christ is Porque eu já vi beautiful. gente dizer que Jesus estava fora do controle aqui. Because I've already heard people say that he was out of E control ele não here. estava, não. And he was not. Quando ele precisou usar da sua autoridade com chicote, When he needed to use his authority with the whip, ele expulsou os cambistas, os bois e as ovelhas. he drove out the money changers, the oxen, and
the sheep e as pessoas que cuidavam. and the people that Mas attended to quando ele them. precisou usar da sua palavra, But when he needed to use his word, ele colocou com muita gentileza os pombos para fora. he gently asked the pigeons to be Isso taken mostra out. para mim que naquele ambiente, This shows me that in that environment, dentro do templo, inside of the a temple, autoridade e o controle estava nas suas mãos. the authority and control was E in ele his nunca hands. perde a autoridade e o controle. And he never loses Então authority and muitas vezes control. na sua vida, So many times in your ele vai life, precisar usar um chicote he's going to need to use the whip para fazer um troço um pouco mais alarmante. to make things more alarming. Mas de repente, em alguma outra situação, But maybe in another situation, ele só vai te avisar com uma palavra. he's going to tell you with a word. Mas Jesus Cristo But Jesus Christ jamais vai deixar will not let, de limpar a sua vida. will not clean your life. Ele jamais vai ser omisso He won't be omissive. dentro de um templo. He won't omit things. Ele from a jamais temple. vai fingir He won't pretend que ele não está vendo. that he doesn't see it. Você só precisa decidir em que nível que você está. You just have to figure out which level you're at. Pombo ou boi? Pigeon or oxen. Ou talvez você é um cambiador. Or maybe you're a money changer. Muita grana. Lots of money. Que define o evangelho And what defines the gospel? baseado nas coisas que você tem. Who defines the gospel by what they have? Deus está comigo God is with me porque eu tenho dinheiro. because I have money. Se Deus não está comigo, If God's not with me, então não tem dinheiro. then I don't have money. E ele expulsa, And he drives them out. ele limpa. He cleans. E a Bíblia diz que Jesus derruba as mesas. And the Bible says that he turns over the tables. Mais de uma mesa. More than one table. Eu fiquei olhando para essa situação. And I was looking at the situation, As mesas the tables que nós sentamos. that we sit at. E o Espírito de Deus começou a ministrar na minha vida. And the Spirit of God started to minister in my life. Você precisa proteger a tua mesa. You need to protect your table Porque mesa é lugar de intimidade. because a table is a place of intimacy. Mesa é lugar de comunhão. Table is a place of fellowship. Mesa é lugar de alimento. Table is a place of eating. Mesa é lugar de resolver problemas. Table is where you solve E problems. você precisa proteger a tua mesa. And you need to protect your table. E eu vejo Jesus ali derrubando as mesas. And I see Jesus there turning over these Porque talvez foi tables. naquelas mesas Because maybe it was at these tables que foi decidido. that it was decided, Vamos vender boi, let's sell the oxen, vamos vender ovelha, let's sell the sheep, vamos vender pombo, let's sell the pigeons, vamos trocar dinheiro. let's money exchange. A igreja está bombando, The church is going o good, negócio está crescendo, things are growing, está enchendo, it's filling up, as entradas estão uma maravilha. the income is great, Nós estamos ficando ricos. we're becoming rich, E eram mesas corruptas. and they were corrupt E Jesus tables. Cristo foi lá e virou as mesas. And Jesus turned the tables over. Quantas mesas da tua vida precisam ser derrubadas? How many tables in your life need Você to be precisa flipped? proteger as tuas You need to mesas. protect your tables. Você precisa proteger a tua comunhão, You need to protect your a communion, tua intimidade, your intimacy, aonde você se alimenta, where you feed com yourself quem from, você senta em uma mesa. who you sit with at Você a precisa table. proteger as mesas dos teus filhos, You need to protect your children's do teu tables, esposo e da tua esposa. your husband, your wives. Você não pode vender, você não pode deixar o teu filho e tua filha sentar em qualquer mesa. You can't let your son or daughter just sit at any table. Não é qualquer rapaz que pode namorar tua filha. It's not any guy that can date your daughter. Não é qualquer menina que pode namorar o teu filho também não. Not any girl can date your son either. Tudo começa num momento de comunhão, de intimidade. Everything becomes in a moment of De intimacy and repente você vai ver communion. que você não está mais na mesma mesa que o teu filho. And then you'll notice you're not at the same que table a as tua your child esposa. or as your E dentro wife. da tua casa começa a ter divisão. And in your house there starts to be Divisão de division, pensamento. division of thought, Divisão de conhecimento. division of knowledge, Divisão de sabedoria. division of wisdom, Divisão de fé. division of Divisão de faith, poder. division of E isso tudo power. começa onde? and all of this starts Na where? mesa. At the table. Você sabe por que Jesus Cristo ele derruba as mesas? Do you know why Jesus Christ flips tables? Eu acho que tinha uma indignação dentro dele. I think there was an indignation within him. Obviamente ele é onisciente, onipotente, onipresente. Obviously he's omniscient, omnipotent, and omnipresent. Mas eu creio que dentro dele But I believe that within him
A Bíblia diz que ele subiu para Jerusalém. The Bible says he went up to Jerusalem, Uma igreja que está em Jerusalém. a church that's in E era a Jerusalem. época da Páscoa. And it was the time of Talvez o que ele Passover. gostaria de achar dentro daquela igreja Maybe what he wanted to find in era a that mesa da church comunhão do Senhor. is the table of fellowship Uma with mesa the com Lord, pão. of communion with Uma mesa bread, com vinho. with wine, Uma mesa onde flui a graça e a misericórdia de a Deus. table where the grace and mercy E of God você tem que overflowed. proteger a tua comunhão com Deus. And you need to protect your communion Você tem with que God. proteger a tua comunhão com os You need to protect santos. your communion with the Peça para o saints. Espírito de Deus hoje Ask for the Spirit of God derrubar as today mesas da tua to vida. turn over the tables in your life. Você sabe o que é proteger, derrubar a mesa? Do you know what it is? Proteger? Derrubar. Do you know what it is to turn over a table? Você sabe aonde que está a tua intimidade, Do you know where your intimacy is? a tua comunhão, Your communion, o teu alimento, your feeding, os teus valores, your values, o teu conceito, your beliefs, o teu pensamento. your thoughts. Você sabe onde é que está tudo isso? Do you know where all of this is? Aonde é que está a tua mesa? Where your table is? Aqui, ó. Right here. Coração. Heart. Se você não proteger a tua mesa, If you don't protect your table, a casa se perde. the house is lost. Uma família que não senta na mesa A family that doesn't sit at the table regularmente regularly para comer, to eat, para comungar, to have fellowship, para ter intimidade, to have para intimacy, brigar também, to fight too, já está perdida. is already lost. Não tem mais família. There's no more family. A casa já se perdeu. The house is lost. E Jesus derruba a mesa. And Jesus turns over the table. Por que ele não põe a mesa para fora Why doesn't he put the table out e derruba? and then flips it over? Porque com essa mesa aqui, Because with this table here, ele quer fazer de novo. he wants to remake it. Ele fala lá em Ezequiel: He says in Ezekiel, eu vou fazer uma cirurgia na tua mesa. I'm going to do a surgery in your Eu vou table, fazer uma cirurgia no teu coração. surgery in your heart. Eu vou tirar esse coração de pedra. I'm going to remove this heart of Eu vou stone colocar um de carne. and put one of Eu flesh vou derramar do meu and espírito. pour of my spirit. E aí as coisas vão And funcionar. then things will move and Será que você work. pode levantar a tua mão Can you raise your hand e fazer uma oração comigo? and pray with me? Peça ao Senhor Ask the Lord para derrubar as mesas da tua vida. to turn over the tables in your Agora você não life. precisa verbalizar isso não. You don't need to verbalize Se você this não quiser. if you don't want to. Porque eu sei que dá vergonha, né? Because I know it's A embarrassing. gente está na geração da vergonha. We're in the generation of the Achando que embarrassed, só eu tenho pecado. thinking that only I sin. Mas eu quero te dar uma oportunidade. But I want to give you an opportunity, Alguns a segundos few seconds, para você falar com o Senhor to talk to the e Lord confessar a Ele and confess to Him quais mesas what tables precisam ser derrubadas need na to sua be vida. turned over in your life. Eu sei das minhas. I know mine. Você sabe das suas. You know yours. Para de ficar pensando. Stop thinking, Ah, o fulano de tal tinha que estar aqui. oh, so and so should have been Essa here. mensagem era para ele. This message is for Espero them. que o meu marido esteja I escutando. hope my husband's paying Espero que minha attention. esposa esteja I hope escutando. my wife is paying Apresenta as attention. tuas mesas agora para o Present Senhor. your tables Eu now vou to te dar the Lord. alguns I'm segundos going to give you a few para você seconds fazer isso to daí. do that right now. E Jesus derruba as mesas. And Jesus turns over the tables. E ele fala para os que vendiam pombos: And he says to those who sold the pigeons, tirai daqui estes, take these away. e não façai da casa de meu pai casa de vendas. Do not make my father's house a house of trade. Casa de meu pai. My father's house. Lá ele declara: There he declares, isso aqui é casa de meu pai. this is my father's house. Casa de meu pai. My father's house. Nós somos templo
We are temples do Espírito Santo of the de Deus. Holy Spirit of God. Nós somos habitação We are a place of abiding, de Deus, of where God abides, morada. dwelling place. E Jesus, em uma outra passagem, And Jesus in another passage, ele vai um pouco mais além. he goes further. Ele fala, isso aqui é casa de oração. He says this is a house of prayer. Casa de oração. House of prayer. Isto é igreja. This is the church. Agora presta atenção. Now pay attention. Lá em Mateus, In Matthew, uma vez que o templo foi purificado once the temple was cleansed, e Cristo declara como casa de oração, and Christ declares it as a house of prayer, como casa do Pai, as the house of the Father, a Bíblia diz que coxos e cegos the Bible says that the lame and blind foram curados were healed, e de que houve adoração naquele local. and there was worship in that place. Manifestação do poder e da presença. Manifestation of the power and presence. Presta atenção. Pay attention. Manifestação do poder Manifestation of the power é resultado is the result de um ato de santidade e purificação. of an act of holiness and purification. Se não tiver santidade e purificação, If there isn't holiness and purification, não tem poder. there is no power. Não tem cura, There's no healing. não tem milagre, There's no miracles. não tem nada acontecendo. Nothing happening. Eu vejo Jesus Cristo entrando, limpando, I see Jesus Christ entering, cleaning, e aí ele declara com a sua voz. and then he declares with his voice, Isso aqui é casa de oração, this is a house of prayer. é casa do meu Pai. My Father's house. Primeiro santidade, First holiness, purificação, purification, depois poder. after power. E nós somos casa de oração. And we are a house of prayer. Nós somos casa de Deus. We are the house of God. E para não ter nenhum pingo de dúvida, And for there not to be a doubt, os judeus perguntaram para ele: the Jewish asked him, que sinal nos mostra what sign do you show para fazer isso? to do this? Que autoridade você tem What authority do you have para fazer isso? to do this? Como é que você pode entrar aqui How can you enter here, e expulsar esse sistema drive out this system, e declarar que nós somos casa do Pai, and declare we're the house of the Father, casa de oração? house of prayer? Que autoridade você tem para curar, What authority do you have to heal, para fazer milagres, to do miracles, para fazer tudo isso que você está fazendo nesta igreja? to do all of this that you're doing at the church? E Jesus responde: And Jesus answers, eu vou derrubar este templo I'm going to tear down this temple, e em 3 dias and in 3 days eu levantarei. I will raise it up. Essa palavra templo, This word temple, se você for para o original, if you go to the original, ela está falando do Santo dos is Santos. speaking on the Holy of Holies. O que Jesus estava falando aqui? What was Jesus saying here? Eu vou morrer, I'm going to die, eu vou ressuscitar, I'm going to resurrect, mas eu vou construir um novo templo. but I'm going to build a new temple. Eu vou rasgar o véu I'm going to tear e eu vou the te dar veil, acesso. and I'm going to give you É assim que vocês access. vão ser casa do meu Pai. That's how you're going to be O house of poder my do evangelho Father. que vai The transformar. power of the gospel will E eu preciso que a transform. minha igreja And I need my church. não precisa criar esquema. We don't need to come up with a Você não plan. precisa vender boi, pombo e We ovelha need to sell oxen, sheep, para and fazer as pigeon coisas to make acontecerem. things happen. Aqui é casa de oração. This is a house of prayer. E a única coisa que vocês precisam fazer And the only thing you need to do é orar e pedir is pray and ask para as coisas for acontecerem. things to happen. Porque quem vai reconstruir este templo Because who will rebuild this sou temple eu na cruz do is Calvário. me at the cross Eu of vou Calvary. morrer, I'm going to die. Eu vou I'm ressuscitar. going to resurrect. Vou colocar o meu espírito na I'll igreja. put my spirit E a on the única church. coisa que eu preciso And the only thing I é que need vocês vivam o poder do meu evangelho.